Bill Johnson diz que a nossa mente é um ótimo servo, mas é um péssimo mestre. Se a minha mente governasse essa igreja, a gente não teria feito o lago que fez, não teria alugado o espaço que alugou, não teria investido no que investiu. Por quê? Porque não faz sentido o que a gente está vivendo. Eu já falei isso aqui, mas vai edificar alguém. 5.500 famílias online. Você pode celebrar o que Deus está fazendo. Glória a Deus. Coloca as nações que estão conectadas. Se tiver mais alguma nova nação conectada, aleluia. Isso aqui vai edificar a fé de alguém. A gente viveu um movimento de Deus aqui no final do ano passado, início desse ano. A gente ampliou de 1.000 metros quadrados para 55.000 metros quadrados, de 500 pessoas para 15.000 por semana. Irmão, 15.000 pessoas passam pela nossa igreja todas as semanas. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Aí depois de 8 meses sendo esticados e vivendo milagres, aí me propuseram algo, Paulo. Pastorzão, vamos segurar um pouco agora, vamos organizar a estratégia e vamos fazer um projeto de cada vez. Eu falei, amém. Multidão de conselhos tem sabedoria. Qual que é o próximo projeto? Kids, tá bom, levanta, quanto precisa? 3 milhões. Eu falei, vai ser fácil, 3 milhões. Projeto do Kids, ponto sensível da igreja, a próxima geração. A gente vai levantar isso em 2 semanas. Aí começamos a campanha. Gente, nosso desafio do Kids, 3 milhões. Aí dá 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas, a gente devia ter levantado uns 600 mil. Para muitas igrejas isso é extraordinário, para a gente também. Mas no que a gente tinha vivido nos 6 meses anterior, não faz sentido. O que a gente viveu aqui nos primeiros 8 meses dessa igreja não faz sentido. Eu lembro que eu estou na minha sala entre os cultos e eu falei para Deus, eu falei, Pai, eu acho que a gente entendeu alguma coisa errada. Eu achei que essa campanha a gente ia conseguir alcançar em 3 semanas. Já tem 6, 7. A gente não está nem perto disso. O que mudou? Aí Deus falou comigo, filho, eu não mudei. Você mudou. Pela primeira vez você esperou ter um saldo garantindo a palavra. Até hoje você só tinha a palavra como garantia. Pela primeira vez você esperou um saldo dizer pode avançar. Até hoje você só esperava uma palavra minha para dizer avance. Se o teu saldo se tornou a tua garantia, eu não posso mais garantir. Irmão, eu chorei igual criança aqui atrás na sala. Chamei o staff, me arrependi. Na presença deles eu falei, o saldo não é quem governa essa igreja. Deus é quem tem a última palavra. Se Ele disser façam, faremos. Se Ele disser se lancem, nos lançaremos. Se Ele disser confie, confiaremos. Alguém comigo aqui? E sabe o que eu aprendi com isso, irmão? Que muitas vezes a gente diz que crê em milagres, mas faz de tudo para não depender de um. Você crê em milagres? Creio. Mas o que você está fazendo? Eu estou fazendo de tudo para não depender de um. Não, Deus de milagres não precisa de ajuda para ser quem é e fazer o que faz. A igreja de Jesus precisa permanecer nesse lugar de total dependência. Precisamos ter sonhos tão grandes que se Deus não intervir na execução deles, estamos fadados ao fracasso. Precisamos ter sonhos tão altos que se não for pela graça e pela misericórdia de Deus, nos frustraremos todas as vezes que tentarmos. Por quê? Porque é Deus quem faz tudo que estamos vivendo. É Deus quem sustenta tudo que estamos vivendo. É nele que começam todas as coisas. É nele que permanecem de pé. E é para ele que elas são feitas. A Bíblia diz que é por ele, é dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. A Bíblia diz que é ele quem gera em nós tanto querer quanto efetuar. Alguém comigo aqui, diga amém. Só que a verdade, irmão, que muitas vezes a gente coloca outras coisas no lugar de Deus. Tem muita gente aqui que está com uma expectativa que 2024 vai ser um ano extraordinário porque alguém te fez uma promessa. Talvez algum familiar te fez uma promessa de trabalho. Talvez algum político te fez uma promessa. Talvez algum amigo te fez uma promessa. Sabe o que é interessante? Colocamos todas as nossas fichas em promessas feitas por homens, mas muitas vezes a gente não consegue se lançar completamente numa promessa feita por Deus. Deus prometeu? Então creia. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus prometeu? Avance. Abraão recebe antes de receber um destino, ele recebe de Deus uma direção clara, onde não é para ele permanecer.
Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmão, talvez alguém aqui tenha recebido de Deus várias vezes essa palavra: sai desse lugar, sai desse relacionamento, sai desse negócio, sai dessa empresa, sai desse ambiente, sai dessa roda. Só que a gente não sai esperando Deus nos dar uma direção. Tem direções que só vão vir quando a gente sair do lugar que a gente está. Pedro tira um pé do barco. Quando ele coloca o pé sobre as águas, um caminho de milagres foi construído. Mas esse caminho não existiria se o pé dele nunca tivesse saído. Nem sempre você vai ver caminhos visíveis entre o lugar que você está e o lugar que Deus está te chamando. Mas quando você se expuser ao milagre, o milagre vai acontecer. Alguém está comigo? Diga amém. Ontem a gente estava lá no meio do lago, eu olhando o pastor André batizando junto com a Cassi, olhando para a Kezinha, olhando para os pastores. Falei: Deus, eu lembro quando isso aqui era tudo barro. Aí o meu primo, que é urbanista, ajudou aqui na época do Master Plan do projeto. Ele mandou mensagem hoje, talvez esteja até online. E ele falou assim: primo, surreal, olha o que Deus está fazendo. Eu falei: cara, você viu isso aqui quando era tudo barro? Aí ele falou assim: não, primo, eu vi isso aqui quando isso não era nem barro ainda, era só uma ideia na tua cabeça. Aí eu falei: e Deus viu isso quando nem a ideia eu tinha tido, porque veio dele. Guarda isso aqui: uma palavra que sai da boca de Deus se torna um sonho no coração de alguém. José governou porque carregava um sonho de Deus. Davi reinou porque carregava uma unção de Deus. E você, o que você carrega de Deus? A porção que Deus te confiou é o que vai te dar acesso àquilo que Deus te prometeu. Guarda isso aqui, irmão. Existe algo que o Senhor te deu que vai liberar algo que o Senhor te prometeu. O que Deus te deu? Deus me deu uma unção para fazer o convite à salvação. E pessoas vêm de forma extraordinária. 12.500 novos começos faz parte de uma unção evangelística que o Senhor tem derramado sobre a gente. Deus nos deu uma visão que vai além das possibilidades naturais. A gente não está sonhando a partir de um bairro de Alphaville, estamos sonhando a partir de uma nação. As pessoas perguntam: você é pastor de Alphaville? Não, eu sou um pastor no Brasil, estamos baseados em Alphaville. Isso aqui é um lugar de início, mas não é um lugar de destino. Vamos tocar uma nação inteira a partir de um bairro. Alguém crê nisso comigo? Pelo amor de Deus, diga amém. Eu lembro que isso foi até uma coisa que eu comuniquei desde que cheguei. A gente chegou já mudando de Lagoinha Alphaville para Lagoinha São Paulo Alfa. Alguém lembra disso? Porque no choque de gestão que a gente fez no início aqui, eu precisava que todo o staff voluntariado entendesse que não fomos chamados para um bairro, fomos chamados para um tempo. Irmão, guarda isso aqui: Deus te chamou para governar num tempo, no teu turno. Estamos liderando num turno. Uma geração antes de nós teve o turno deles, uma geração após nós terá o turno deles. Mas o que a gente tem que responder é o que estamos fazendo no nosso turno. Que igreja vamos entregar para os nossos filhos? Que evangelho estamos comunicando? Que tipo de igreja estamos construindo? Eu estava em Brasília essa semana, na conferência do JB. A gente estava conversando sobre algumas coisas, sobre algumas crises que a gente tem em relação ao que a igreja está vivendo hoje em dia. Irmão, antigamente uma catedral levava 120 anos para ser construída. Uma geração construía algo que não veria concluída, porque entendia em continuidade, governo, e entendia a expressão do governo da igreja através do belo. Hoje nos limitamos a galpões e auditórios. Por quê? Porque estamos pensando só num governo presente, no tempo de agora. Mas precisamos entender que estamos estabelecendo algo que vai além de nós. Estamos escrevendo livros que farão parte da teologia sistemática de alguém. Estamos pregando mensagens que vão ser traduzidas em outras nações, vão ser discipuladas a partir do que estamos pregando aqui. Estamos criando canções que elas vão fazer parte do lugar secreto de outras gerações. Alguém comigo aqui? Estamos construindo algo que vai ecoar. Eu creio que assim como a Casa de Deus era uma referência na Guatemala, Deus está levantando outras igrejas em outros lugares, que serão lugares de visitação. Pastores virão em comitivas de outras nações para se inspirar, e para beber, e para aprender, e para serem esticados, e para serem ativados. E a pergunta que a gente tem que se fazer é: Deus, por que não nós? Por que não aqui? Por que não agora? Pai, nós cremos. Se o Senhor disse que vai acontecer, Lagoinha, levante suas mãos, declare com autoridade, diga: já aconteceu. Alguém pode celebrar Jesus aqui? Aleluia. Aleluia. Por que não eu? Por que não os meus filhos? Por que não a nossa igreja? Por que não nos dias atuais? Por que não nesse tempo? Por que não agora? A fé não limita a Deus, e Deus não limita a fé.
Bom, você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deixa eu